Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal. Galerinha, hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo diferente dos que costumeiramente eu posto no canal do YouTube, por uma razão especial que eu vou explicar para vocês. É que o meu canal, o canal da poesia, completou 2 anos de existência. Mais precisamente, eu me inscrevi no YouTube no dia 12 de junho de 2020. Numa data especial, fácil de decorar, né? Dia 12 de junho, dia dos namorados. E 2 anos de existência, com relação ao número de inscritos, é satisfatório. Eu estou satisfeito quanto ao número de inscritos, né? Estou chegando aí aos 1000 inscritos, falta um pouco para atingir a meta estabelecida para participar do programa de parceria do YouTube. Mas, porém, com relação a horas de visualizações, fica muito a desejar. No painel do YouTube Studio Analítico, eu sempre acompanho, né, o desenrolar dos vídeos, e eu já achava pouco as horas, que constam lá 700 e pouca. Mas recentemente eu observei um botãozinho lá na barra inferior da página do canal. Eu não tinha percebido antes, né? Eu não sei se é novo, essa parte lá que a gente pode ver o desenrolar do canal com relação à monetização, e consta lá apenas 325 horas visualizadas. Eu fiquei muito desmotivado, né? Porque o criador de conteúdo sabe o quanto a gente batalha, né, para o crescimento do canal. E quando a gente se depara com situações assim, a gente desmotiva um pouco. Mas não é motivo da gente parar, né? É motivo da gente tentar trabalhar mais para resolver o problema. Então a razão de eu estar conversando com vocês, né, irei me alongar um pouco. Eu pretendo levar esse vídeo a uns 30 minutinhos e pedir a colaboração de vocês para que eu possa dar uma alavancada no meu número de horas de visualizações. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem os afazeres, mas depois, assim que meus queridos amigos, minhas queridas amigas tiverem um tempo disponível, né, depois das tarefas diárias, que possa, ali depois do trabalho, aquele momento de descanso, visualizar ali uns 15, 20 minutinhos, já com certeza vai me ajudar bastante. E durante esses minutos que eu vou passar aqui com vocês, eu vou direcionar essa pequena palestra, né, conforme o meu pensamento. Eu vou falar um pouco de mim, como começou meu interesse pela poesia, de escrever poemas, falar um pouco da noção de poesia, a diferença entre poema e poesias. E no final dessa palestra eu vou recitar um belo poema que fala do Matuto Feliz, para não ficar só na conversa, né? Não ficar só na falação. Pois bem,
antes mesmo de eu falar como iniciou o meu interesse de escrever poesia, o meu gosto pela poesia, por escrever poemas e, consequentemente, por criar um canal no YouTube, eu quero falar um pouco sobre a noção básica de poesias. Na realidade, o que é poesia e o que é poema. Não são a mesma coisa? Não, galerinha. Poema é uma coisa, poesia é outra. E, muito embora eles tenham um grau de relação muito profundo, que às vezes a gente chega a falar poesia e poema como tendo o mesmo sentido. Mas há uma diferença entre eles. O poema, ele é um gênero textual. Ele é constituído por estrofes. As estrofes são constituídas de versos. Versos são aquelas linhas que formam a estrofe, né? Um conjunto de versos forma a estrofe e a estrofe se constitui no poema. Poema é a parte visível. Ele obedece a certos critérios que eu não vou entrar no mérito da questão com relação a isso, as métricas do poema, as técnicas para escrever o poema. Quem sabe no futuro, é até um pensamento meu, com o desenrolar do tempo, talvez com o crescimento do canal, eu possa trazer tutoriais que ensine técnicas de escrever poemas, porque não precisa ser poeta, né, para escrever um poema. Qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa normal, comum, pode escrever um belo poema. Basta seguir algumas técnicas, né, alguns critérios para escrever o poema. O poema, ele segue alguns critérios como quantidade de sílabas. Cada linha da estrofe é um verso. E cada verso, ele deve obrigatoriamente ter a mesma quantidade silábica, a mesma quantidade de sílabas. E para contar as sílabas, a gente tem aquele processo de separação silábica, que não é a mesma separação de sílaba, né, aí do nosso português. Ele segue outros critérios, outras técnicas. Porque o poema, né, ele é ritmado, ele tem ritmo. Pádua, e o poema tem que ter rima? Obrigatoriamente não. A gente usa também versos livres, que ele não é rimado. E Pádua, o poema tem poesia? Sim. Todo poema que se preza, ele deve ter poesia, né? Embora ele varia. Ele pode variar de poema para poema. Uns podem ter mais poesias, outros menos poesias. Mas como é que eu vou saber se o poema tem muita ou pouca poesia? É fácil entender. O poema que está inserido muita poesia nele, ele tem uma interpretação mais difícil. Ele sempre vai deixar um ponto de interrogação. Mas voltando atrás, eu vai explicar realmente o que é, na realidade, poesia. Poesia é a parte não visível do poema. É o clima, é a atmosfera que envolve o poema. A poesia, ela só pode ser sentida. Ela não é visível. Visível é o poema. É o que difere a poesia do poema, é essa questão. Porque a poesia, ela é aquele clima gerado dentro do poema. Vamos supor que eu
declame uma poesia, né, romântica, ela vai gerar aquele clima de romantismo, né? O leitor, a pessoa que ouviu, ele vai sentir aquela sensação que o poema repassou, né? A poesia vai ser só sentida. E cada poeta tem um estilo de escrever poemas, né? De acordo com o seu gosto. Eu, particularmente, eu não insiro muita poesia nos meus poemas, porque eu tenho um propósito de levar uma versão com mais clareza. Deixar ele de forma bem clara para o meu querido público. Não é que eu não saiba escrever um poema que contenha muita poesia. Isso futuramente eu possa, até para variar um pouco, escrever um poema com essa intensidade poética. Mas o meu estilo de escrever poemas, eu não insiro muita poesia para que possa ter essa clareza, deixar sempre uma mensagem de reflexão, né? Algo que possa ser melhor absorvido pelo público. Até porque eu tenho um propósito com esse canal de evangelizar. No decorrer dessa palestra que eu vou falar o porquê criar o canal, porque a minha ideia de criar o canal, eu vou entrar mais no mérito dessa questão. Quais os meus propósitos com o canal da poesia. Bem, basicamente é isso, né? É a diferença entre poema e poesia que eu queria trazer para vocês. Existem técnicas, né, para escrever um bom poema. Quanto à inspiração para escrever o poema, aí ela é pessoal, porque não depende de nós. A inspiração poética, ela é dada por Deus. É dada pelo Espírito Santo, é um dom, é uma graça de Deus. Aí cabe a nós desenrolarmos, né, de acordo com aquele pensamento que transmitido para nós através da consciência. Aí nós usar das técnicas para descrevê-lo, para tornar público, tornar realidade, né, aquele nosso pensamento. Mas eu não vou, né, mergulhar fundo no método dessas questões, né, de métricas, de como escrever o poema. Vou deixar isso para o futuro. Porque eu vou falar um pouco de mim, do despertar para a poesia, do despertar para escrever poemas. Quando surgiu, como surgiu. É nessa questão que eu quero falar um pouco para vocês. Bem, eu já falei muito, nem me apresentei, um pouco atrasado. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio de Pádua Graciano, tenho 54 anos de vida, inclusive faz poucos dias, né, data do meu aniversário, e como eu falei, eu sou do dia 12 de setembro de 1968. E na minha época, lá na década de 60, né, para transição da década de 70, nessa época a cantoria de violas, ela tinha uma apreciação muito grande. Eu tinha lá por faixa de
7, 10 anos, por aí, na década de 70, e eu era fascinado pela cantoria. Eu gostava de ouvir os repentistas de viola. Naquele tempo, né, ainda não tínhamos redes sociais como hoje, mas eu me ligava no radinho de pilha. E era sagrado todos os dias pela manhã eu sintonizar a rádio para ouvir os cantadores. E eu achava aquilo impressionante. Aqueles versos de improviso, aquela forma como eles se apresentavam, as canções. E era difícil eu não saber cantar uma canção que eles cantavam, né, lá na rádio. Eu apreciava demais a cantoria. Naquela época era bastante apreciada, até, né, devido poucas opções de lazer. Naquele tempo era a cultura, a literatura de cordel, ela tinha uma apreciação muito grande. Hoje as pessoas dizem que a cultura está esquecida, que a literatura está um pouco extinta, mas eu acho que não. Na minha opinião, hoje, com o poder da internet, das redes sociais, hoje a nossa cultura ela tem um poder de globalização muito mais forte, muito mais ampla. Nessa época ficava restrito ali apenas a esses eventos festivos que tinha, né, nas regiões, nas cidades ou no interior. E nas rádios havia os programas, né, dos cantadores. Mas hoje, com a internet, com as redes sociais, ela alcança, ela é muito mais abrangente. A cultura hoje, ela tem possibilidade de chegar mais longe. E nessa época, associado à cantoria, que eu apreciava bastante, eu jamais poderia deixar de falar no cordel, na literatura de cordel, né? Naqueles folhetos que, nessa época, era febre. Meu pai sempre comprava no mercado aqueles folhetos, né? Em que os poetas na época, diante de qualquer acontecimento que existia, eles descreviam através daquele panfletozinho. Eu não sei se vocês sabem a origem do nome cordel, a palavra cordel, mas é bem simples. Ele significa cordão. Porque aqueles livrinhos pequenos, né, que os poetas escreviam, os vendedores, nas bancas, no mercado, né, na feira, eles penduravam, tiravam um cordão ou barbante, eles prendiam num grampo, com grampo prendiam no cordão ou barbante, né, ficavam lá expostos, aqueles livrinhos. Por isso chama cordel, né, literatura de cordel. E eu apreciava bastante, eu achava impressionante, eu gostava demais daqueles livrinhos da literatura. Foi daí que eu comecei a tomar gosto pela poesia, pela literatura, né? Pela arte de escrever poemas. E na época eu escrevia bastante. E eu tinha uma tendência mais acentuada para escrever no estilo humorístico. Eu gostava bastante. Até porque eu me divertia muito com os cordéis que meu pai comprava. Geralmente ele tinha esse estilo de ser graciosos, né? De conter nele, né? De estar inserido muito humor.
eu achava fantástico, eu gostava muito. Foi exatamente daí que eu comecei a escrever poemas. Mas os tempos passaram e ficou restrito ali. Eu escrevi alguns poemas, né, algumas historinhas. Aí eu fui crescendo. Aí chegou a minha juventude e eu não escrevi mais. Eu praticamente abandonei. Não imaginava voltar a escrever poemas, a tomar gosto pela poesia, criar canal. Nada disso passava por minha cabeça. Agora, como foi que eu resolvi, depois de muitos anos, voltar a escrever poemas? O que me levou a tomar esta decisão? A voltar a tomar gosto pela poesia, por escrever poemas? Aconteceu da seguinte forma. No ano de 2016, né, há poucos anos atrás, eu participei de um curso de iniciação digital, né, um curso básico de digitação. Eu sempre tive vontade de aprender, né, digitar através do computador, até porque, como vocês sabem, eu tenho origem do interior, né? Sempre eu nasci e me criei na roça e não tinha muita oportunidade de fazer cursos, de ter muito estudo. Meus pais são de origem, né, são camponeses, sempre tiveram origem na roça e eu me criei na roça. Consegui concluir o ensino médio, graças a Deus. Bem, voltando ao assunto do curso que eu estava fazendo, em uma universidade daqui da cidade de Sobral. Sou filho de Sobral, né? De origem do interior, que é município de Sobral. Inclusive, eu estou gravando este vídeo aqui no interior. Eu me refugiei para cá porque é um lugar mais tranquilo. A gente pode gravar mais à vontade, né? Porque na cidade, devido ao barulho, atrapalha. Com certeza iria atrapalhar. É um vídeo que tem uma durabilidade maior, né? Diferente das que eu gravo, aqueles videozinhos do canal com 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, né? Esse é um vídeo diferenciado. Eu estou gravando pedindo a ajuda de vocês, né? Para dar uma alavancada nas minhas horas. Para vocês terem uma ideia, o vídeo, fugindo aqui do raciocínio, é o vídeo mais longo que eu tenho, dentre esses 75 vídeos que eu tenho no canal da poesia. O meu vídeo mais longo, ele tem apenas 10 minutos e alguma coisa, alguma fraçãozinha de minuto, alguns segundos de duração. É o vídeo Namoro Forçado, ao qual eu convido até vocês para dar assistir esse vídeo. Ele é um vídeo de humor. Ele está praticamente no início do canal, mas é um vídeo muito bom. Namoro Forçado é o título dele. Ele é o vídeo mais longo do canal. Os meus outros vídeos, eles têm apenas poucos minutos de duração. Razão pela qual eu estou aí com as horas, né, bastante atrasada. Porque além do vídeo ser bastante curto, e geralmente a pessoa que vai assistir, né, como é de costume, a gente costuma assistindo menos ainda.
menos do que a duração do vídeo. E com isso acaba prejudicando nas horas de visualização. Bem, mas voltando ao raciocínio. Durante esse curso que eu estava fazendo de iniciação digital, aqui na minha cidade, né? Que é no estado do Ceará, que fica a 220 quilômetros da capital cearense, Fortaleza. E eu moro na cidade de Sobral, mas hoje estou gravando este vídeo aqui no interior, denominado Várzea da Pedra, que fica a 12 quilômetros da cidade em que eu resido. Por isso que vim para esse lugar aqui simples, lugar tranquilo, e que me traz boas recordações da época em que eu morei aqui. Inclusive vocês podem, assistindo meus vídeos aí, né, em que eu falo do sertão, eu sempre gosto de exaltar a natureza, de contemplar as coisas boas, né, a criação de Deus. Você já deve ter observado que eu tenho uma paixão as coisas do sertão, as coisas simples, a natureza, a beleza do nosso querido sertão. Pois bem, como eu dizia antes, aí no encerramento desse curso que eu estava fazendo de iniciação digital, no último dia eu resolvi escrever um cordel que falava a respeito desse curso. Eu lembro que eu tomei a decisão de escrever assim, muito rapidamente, já na véspera do encerramento do curso. Eu tinha levado minha filha para fazer um curso na cidade, lá no centro da cidade, e eu tinha apenas 40 minutos para escrever esse cordel. E eu já fui preparado, eu levei a caneta e o papel no bolso, e lá próximo ao prédio em que ela ia fazer o curso, tinha uma pracinha, tinha uma mesinha lá de cimento, uns banquinhos de cimento, e eu utilizei lá para escrever. Enquanto ela fez o curso, que tinha durabilidade de 40 minutos, eu escrevi esse cordel, falando exatamente do curso que eu estava fazendo lá na universidade. No outro dia seria o encerramento. E aí eu, para dar a minha participação, né, eu resolvi escrever esse cordel para mim recitar lá no outro dia. Aí, bem, chegou, né, o outro dia, eu fui para o encerramento do curso. Aí lá eu falei para pessoa lá, que estava ministrando o curso, que eu iria recitar um cordel. Tudo bem, ficou satisfeita, até porque não tinha muita comemoração festiva no término do curso. Aí, terminando o curso, né, a festinha, no encerramento da festinha, ela anunciou que eu iria recitar o cordel. Aí eu recitei. Eu recitei o cordel e as pessoas que estavam presentes, né, ou seja, os alunos do curso e outras autoridades que iriam entregar os certificados, gostaram bastante. A presidente do curso me abraçou, gostou muito, achou muito lindo meu cordel, elogiou bastante e me fez um convite para que o término desse curso foi em novembro. E no mês seguinte, ou seja, no dia 17 de dezembro, dias bons a gente guarda, não é verdade? No dia 17 de dezembro, iria haver o encerramento geral de todos os cursos da universidade. Ia haver entrega de mais de 450 certificados, dentre vários cursos, né? Aí ela me convidou para eu recitar um cordel lá. De imediato eu me prontifiquei. Ela falou que na véspera a gente entrava em contato com o outro para confirmar a minha participação. E realmente
eu fui. Eu garanti minha presença lá no encerramento do curso. Foi dos cursos. Eram diversos cursos. Foi muito gratificante. Foi assim uma data que ficou memorável. Até hoje eu lembro com muita alegria, com muita felicidade desse dia. O auditório lotado. Era muitos alunos. Tinha na faixa de uns 500 alunos. Tinha diversas autoridades do estado estavam presentes, entre professores, secretário de educação e outras autoridades. E aí eu fui para representar o curso do qual eu participei, que era Iniciação Digital para a Terceira Idade, ou Melhor Idade, como eles lá chamavam. Eu não sei se é melhor idade mesmo, eles dizem que é, né? Mas eu acho que a melhor idade é quando a gente é mais jovem. Vocês não concordam, não? Brincadeira à parte, galerinha. Mas eu recitei o cordel também, né, no dia da festa de encerramento dos diversos cursos. E foi muito prazeroso para mim. Nossa, para mim ficou assim o dia D da história. Eu me senti bastante lisonjeado pelo acolhimento que lá as pessoas tiveram comigo, pelos elogios. Fui abraçado pelo secretário de Educação, que rendeu ótimos elogios. Aí, galerinha, aonde eu quero chegar? Foi aí que eu percebi que eu poderia mostrar meu trabalho para as pessoas, que ia ter uma boa repercussão. Esse período em que eu fiquei parado, eu escrevi quando eu era criança, eu não achava que eu poderia crescer com isso. Aliás, eu não tinha muita noção do que era importante, né? Preservar a cultura. Eu não tinha as noções que eu tenho hoje, né? Com a maturidade a gente aprende que é importante a gente preservar a cultura da nossa região, a cultura do nosso povo. Aí, a partir desse momento em que eu vi que era possível repercutir um pouco o meu trabalho, foi que eu pensei em criar um canal. Foi daí que surgiu a ideia de criar o canal no YouTube. Mas qual seria o meu propósito? De criar um canal só para ganhar dinheiro? Só pela monetização? Não. Galerinha, eu confesso a vocês de coração que o meu propósito não é só esse. Não é um propósito interesseiro. Eu sempre pensei em colocar algo bom para vocês, muito embora às vezes não saia como a gente imagina, né? Como a gente determine. Mas dentro da minha simplicidade é o melhor de mim. Eu tento dar o melhor de mim. Até porque, galerinha, voltando um pouco ao meu gosto pela poesia, se insere outro pensamento também, que é o de evangelização, como eu já tinha falado no início. Bem antes aí, há algum tempo, galerinha, eu tinha dentro de mim um gosto quase que demasiado pela igreja. Eu sentia dentro de mim a necessidade de pregar a palavra de Deus. Eu frequentava a igreja, e ainda frequento, mas eu achava que era muito pouco. Só eu ia assistir, ouvir a pregação da palavra de Deus.
E criou dentro de mim uma certa exigência de me aprofundar mais no serviço. Aquilo me inquietou bastante. Eu cheguei a conversar com o sacerdote e ele me acalmou um pouco, porque na época eu tinha crianças pequenas, né? E eu sempre me espelhava em pessoas lá que tinham uma afinidade, né, com a igreja, que trabalhavam, que prestavam serviço com maior profundidade dentro da igreja. Aí o sacerdote sempre, né, querendo me conscientizar que aquelas pessoas já tinham as famílias já criadas, diferente de mim, que ainda estava tentando era lutar para criar minha família. Né? Eu sou casado, tenho 3 filhas maravilhosas, a qual eu já até apresentei em um vídeo shorts, que está aí no meu canal. Graças a Deus, Deus me presenteou com 3 filhas lindas e maravilhosas, ao qual sou muito grato a Ele por esta riqueza. Essas riquezas. Bem, continuando o raciocínio. Aí, com a criação do canal, eu senti, porque realmente, quando você tem um pensamento que é bom para você, que faz bem a você e ao seu próximo, Deus trabalha para concretizar o seu sonho. E como eu não tive a oportunidade de ingressar na igreja, com o meu canal eu senti a oportunidade de poder exaltar o nosso Criador. Se vocês observarem alguns vídeos, eu tento colocar um pouco de reflexão sobre a palavra de Deus. Eu tenho um vídeo aí, o Martelo Alagoano, se vocês puderem conferir. Eu incluo nele algumas passagens bíblicas. Porque eu vejo assim que a nossa existência, galerinha, não tem outro significado a não ser viver para Ele. Exaltar a sua criação, as virtudes, que com certeza é a criação dele. Tudo foi ele que criou. Da nossa carne não provém nenhuma virtude, nada de bom. Humano, que vem de humus, humus significa pó da terra, significa adubo, terra. O que é que provém disso tudo? Não pode prover, não pode vir virtudes. Tudo que há de bom em nós provém de Deus. Do humano só tem esse fechamento em nós, que não é salutar ao espírito. E que sim, muitas vezes, se não tivermos vigilantes, só nos afasta dele. Por isso, eu senti que era o momento de eu poder evangelizar através do canal. Eu sempre procuro dar ênfase às virtudes espirituais, né? Principalmente nos shorts, aí eu faço aquele resumo, né, da virtude para ser mais conciso e deixar uma boa mensagem para todos vocês. Galerinha, eu achava que 30 minutos seria muito tempo para bater esse papo aqui mais próximo de vocês, né? Bem diferente daqueles vídeos que eu apresento ali bem rapidinho,
Olá, galerinha, tudo bem? Se você gostou do vídeo, tchau. Mas realmente eu falei demais. Já passou do tempo estabelecido, vou ter que fazer muitos cortes. Como eu prometi a vocês, né, no final recitar um poema. E para me cumprir o roteiro, a pauta dessa palestra, eu vou recitar aqui um poema. Matuto Feliz, até porque se identifica comigo. Eu me inspiro em alguns poetas cearenses. Inclusive esse poema eu me inspirei no nosso saudoso Patativa do Assaré. Ele defendia muito sertão, as coisas do sertão. E esse vídeo parece muito com o estilo dele. Em que é como se o Matuto esteja dando uma resposta ao amigo da cidade. É como se o amigo da cidade zoasse com ele, né, chama de Matuto tal, e ele desse uma resposta. E outro poeta que eu me inspiro bastante também é o querido Braulio Bessa. Eu acho aquele cara fantástico. São dois poetas cearenses de uma importância impressionante, incalculável para a nossa cultura. Então, para não me alongar mais, né, o tempo já está estourado, eu vou recitar esse poema, Matuto Feliz, para encerrar nossa palestra. Eu disse assim: sou simples, pouco estudei, não fiz curso e faculdade, nunca morei na cidade, na roça nasci e me criei, de tudo um pouco eu sei, de todo trabalho eu fiz. Se o destino assim quis, pare de jogar insulto. Sou do mato, sou matuto, mas sou alegre e feliz. Não tenho carro importado, nem Hilux, nem Belina, mas não gasto gasolina, não pago imposto e nem sou multado. No meu cavalo eu montado, ando livre sem sinal, não tenho preferencial, tenho toda a liberdade. Fique na sua cidade, que aqui eu vivo legal. Não pago água nem gás, aqui tem rio e tem lenha. Pode ser no meio da brenha, mas meu coração vive em paz. E lhe digo ainda mais, do som que escuta lá, desafio alguém cantar só um pequeno refrão daquela linda canção que canta meu sabiá. Você vive a se gabar com tanta mulher diferente, vive humilhando a gente, que matuto é devagar. Mas não arrisco trocar minha nega por 10 sua, que vive em esquina de rua, e minha mulher decente, tem a alma inocente como a estrela e a lua. Daí não dá pra ver a semente que germina, a beleza da neblina que enfeita o amanhecer. E nem dá pra perceber que não precisa papel, nem de tinta, nem pincel, pra deixar bem desenhado o arco-íris pintado na cortina azul do céu. Daqui eu posso ver a refração do luar dentro do rio balançar, com o vento ao anoitecer. Não dá pra esquecer as riquezas que tem por cá, e das coisas que tem por lá, só quero nossa amizade. E a roça pela cidade eu jamais irei trocar. Bem, galerinha, cheguei ao final dessa palestra. Eu só gostaria de agradecer a cada um de vocês, meu querido amigo, minha querida amiga, que chegar nesse vídeo e dar a sua colaboraçãozinha para que aumente as minhas horas de visualizações. Deixe seu like, seu comentário, ficarei muito grato. Uma beijoca no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!